E aí, turma, estamos aí então. Uma live aí que a galera vem pedindo faz tempo, né? E é uma live que é um assunto bem interessante e bem vasto, na verdade, e que envolve a pretensão de você artista, e que envolve também o nicho, não o nicho, né? Mas o lado da parte musical que você tá, seja assim, um negócio mais mainstream ou um negócio mais underground, enfim. Então é um negócio que vocês têm me pedido aí, já tem rolado faz uns 2-3 meses, né, que eu falo que vai rolar essa live, porque sempre que eu faço um negócio de pergunta lá, tem uma galera que quer saber e tal, sobre label, como criar uma label e não sei o que lá, e aí eu decidi que eu vou tentar fazer toda quinta-feira, esse horário, às 6 da tarde, né? Alguma live de um assunto que não seja assunto técnico, né? Então é uma live que vocês vão ficar vendo meu rostinho, né? Não vai ser uma live que eu vou ficar mostrando a tela do computador, o Logic ou o Ableton Live, o plugin e tal. A gente pode até falar disso se necessário. Mas a ideia da live não é essa, né? Então a ideia dessa live dessas lives de quinta, eu tenho alguns assuntos que eu quero falar. Falar sobre coisas mais não teóricas, mas mais que não precisam da parte técnica. Então tem essa, eu quero fazer uma. Eu até anotei, ó, vou pegar aqui os temas. Eu já vim anotando, eu sempre que vem umas ideias na cabeça, eu abro o bloco de notas do celular e aí eu falo, ó. Como criar uma label. Eu quero fazer uma live sobre acústica. Eu quero fazer uma live sobre o ADE, que um monte de gente pergunta pra mim. Eu quero fazer uma live sobre carreira no Brasil de DJ. E fazer, sei lá, uma live sobre como procurar labels também. Enfim, pode até ter. Mas. Voltou aí. Pode ter a ver com essa, mas essa acho que é mais introdutória do que uma live de quando você quer, enfim, procurar uma label para você, que é uma coisa um pouquinho mais específica. Por que eu pergunto isso? Porque hoje você não precisa de uma label para te lançar, né? Então não sei quantos de vocês sabem disso, mas não é necessário você ter label para você lançar música no mercado, né? Assim, basicamente, se você quiser fazer uma lei, você quer lançar no Beatport, por exemplo, se seu foco é o Beatport, obviamente você vai precisar de uma label, porque a estrutura de lançamento dentro do Beatport tem a figura de uma label por trás. Mas não necessariamente você precisa estar numa label, porque existem serviços que você usa, que a gente diz, que chama de distribuidoras, né, que você consegue lançar no Beatport sem estar numa label. Lá você vai aparecer com uma label genérica deles, né, obviamente, mas você não precisa entrar em contato com uma label, né, e coisas do tipo. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, eu tô de olho aí no chat, vocês podem interagir aí, se vocês quiserem mandar pergunta, clica na interrogação aí, manda perguntinha por lá, tá? Que aí eu posso ir respondendo mais pro final da live. Mas a primeira pergunta que vocês têm que se fazer quando vocês estão pensando, eu quero criar uma label, por que você quer criar uma label, né? Então eu vou pensar numa opção 1 aqui enquanto vocês vão falando aí. Opção 1, eu quero criar uma label porque eu quero lançar minha música. Só isso. Então, na real, você não precisa de label. Já começa daí. Por quê? Porque, como eu disse, hoje você tem várias distribuidoras. A distribuidora é a empresa que vai pegar a sua música e ela vai distribuir sua música para as lojas ou para os aplicativos de streaming. Então, tem várias no mundo, né? E a gente tem no Brasil a OneRPM, que é uma distribuidora mundial também, que abriu escritório aqui. Tem a CD Baby, que também abriu escritório no Brasil, né? Tem a Symphonic, que é uma distribuidora que eu trabalho desde sempre, né? Que é uma das maiores do mundo também. Eles não têm escritório no Brasil, mas enfim, eles têm muito cliente do Brasil. Então são todas distribuidoras que você vai conseguir lançar sua música. E aí, se você quer abrir uma label só para lançar sua música, né?
você já está descobrindo agora que você não precisa de uma label, né? Em qual cenário é legal você ter uma label, né? Por exemplo, no mundo do underground, eu não gosto de ficar titulando mainstream underground, mas enfim, no mundo do underground a gente tem techno melodic, tech house e house, enfim, entre vários outros estilos, né, que não são focados em música comercial. Você ter uma label por trás de você te ajuda muito, porque a label ainda é uma marca, né, que vai conseguir te dar um up. Então, por exemplo, se você lança numa drum code da vida, né, com certeza a drum code vai fazer você dar um up, né, que é um negócio bacana. E aí, obviamente, tem muita gente, principalmente fora do Brasil, que olha para isso, né? O promoter ele vai olhar lá o chart de posições do Beatport, então vai ver como você tá lá ranqueado, sua música, se ela tá lá no top 100 ou se ela tá no top 10. Os caras pagam por isso. Muitos dos promoters do mundo afora pagam por isso. No Brasil, dependendo da festa, os caras também vão pagar por isso, né? Tô vendo aqui, ó, os caras estão até conversando, marcando encontro aí, ó, em Londres. Os caras são muito ricos, né, velho? Mas enfim, no Brasil, dependendo da festa, os promoters também ficam de olho nisso aí. Mas no Brasil, o público em geral, seja do mainstream ou do underground, ele realmente é um público que migrou muito para as plataformas de streaming. Então, é um público que vai ouvir música no Spotify, vai ouvir música no Apple Music, no Deezer, alguns no Tidal, que são todos serviços de streaming. E nesses serviços não aparece o nome da label, entendeu? Então você vai lá, eu quero ouvir Vinícius Honório, que está aí na live com a gente, né? Eu quero ouvir o Pontifex, né? Quando você vai lá ouvir Pontifex, quando você vai lá ouvir Vinícius Honório no Spotify, lá não aparece ainda numa notinha de rodapé ali quem que tem o publishing e quem tem os copyrights, mas quem tá ouvindo música nessas plataformas não tá nem aí pra label. Ou seja, a label nesse sentido não significa porra nenhuma. Então você pode hoje lançar a sua música lá no Spotify e fazer acontecer, né? E aí o que acontece? Se você tiver um número alto de gente ouvindo sua música, né, podemos pensar que essas pessoas tenderiam, uma parte dessas pessoas, a ir num show seu, numa gig sua, numa apresentação sua. Logo, o contratante, né, que, acima de tudo, não quer tomar prejuízo, né, tem que ter isso claro, né, ele vai procurar você, porque ele realmente está procurando alguém ali que vai levar público para casa dele, ao mesmo tempo que ele vai entreter o público, né, ele também vai pagar as contas dele. Todo mundo tem boleto no final do dia, né? Você que produz tem boleto para pagar. Se você ainda não tem, seus pais têm, mas você vai ter um dia. O contratante ele tem boleto para pagar, não só boleto, mas ele tem... Ó, os caras mandando mensagem. Os caras estão na live mandando mensagem no WhatsApp aí. É isso aí, gente. Eu vou abaixar o volume aqui para não desconcentrar, desculpa. Então, o cara... Ele tem boleto para pagar, ele tem preocupações da festa quanto à segurança e um monte de coisa, enfim, né? E isso aí leva um custo. Então, óbvio que o contratante ele está pensando em pagar a festa dele e, de certa forma, tirar um lucro, já que o trampo do cara, né? E aí, óbvio, o cara quer levar quem vende bilhete, né? Então, se você é um cara que tem bastante ouvintes regulares ali numa plataforma digital, você vai provavelmente levar gente para a festa do cara, né? Lobão, para de mandar mensagem, bro. Eu vou dar um mute em você, porque você está me atrapalhando. Pera aí, galera. Pronto. Então, e aí, obviamente, como eu estava falando, alguns promoters olham para labels e tal, e aí você vai lançar em algumas labels, né, legais, você vai ser contratado por causa disso. Então, assim, tem artista que vai levar a galera porque lança nessas labels, principalmente quando a gente está falando de estilos que a gente considera, entre aspas, undergrounds e tal, são coisas mais conceituadas, né, e é isso. Agora, isso é o ponto 1 que eu falei. Se você quer abrir sua label só para lançar suas músicas, teoricamente você não precisa de label, tá? Aí você tem o ponto 2. Eu quero abrir uma label porque eu quero construir
uma história, um crew, né, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, a gente tinha... Isso não é mais tão marcado assim, mas se a gente pegar 20 anos atrás, que já existia música eletrônica, para muitos de vocês não sabem disso, mas já existia música eletrônica, você tinha um movimento ali da galera de Detroit, você tinha... mais de 20 anos atrás, na verdade, mais de 30. Então tinha a galera de Detroit, tinha a galera de Chicago, tinha a galera ali de Berlim, aí uns 20 anos atrás tinha uns crews na Itália, né, uma galera... Então era produtores que se ajudavam muito, eles tinham um som muito característico, né, e aí, obviamente, com uma label, eles conseguiam reunir esses crews, né, essa galera, e eles tinham uma marca, né, que seria essa label. Hoje o negócio está muito mais globalizado, espalhado, né, você ainda vê um pouco disso, mas está muito mais misturado no sentido de produtores de diversos lugares do mundo lançando numa mesma label, como mistura de estilo mesmo, de influência. Então hoje você ouve aí o Tech House, né, desse Tech House bem farofão Ibiza, trazendo as baterias de Detroit pra música, que é um negócio super conceito, entendeu? Você fala, caralho, os caras se inspiram no Jeff Mills pra fazer o Tech Houseão de Ibiza. Na real é essa. Então, essa segunda opção de criar uma label, que é você ter o seu crew de coisa, e tem algumas coisas no Brasil rolando muito legais disso aí, né? Eu acho que é bem bacana. E aí, você também pode criar uma label e sair lançando por aí, você vai achar uma distribuidora, né? E vai conseguir lançar. E pode ser que sua label seja só mais uma das que lançam 30 mil músicas por semana no Beatport. Então o Beatport tem hoje uma média de 30 mil novas músicas, ou relançamentos que seja, mas por semana tem 30 mil novas músicas, se contar todos os estilos lá, o que é coisa pra caralho. Aí você fica imaginando, nossa, eu quero abrir uma label só pra lançar meus brothers, e isso aí. Tem gente que não vê o lance da label como um business, né? E hoje em dia tem muito disso de business. Então, se você quer fazer isso aí, é meio que o mesmo caminho de quem vai produzir e vai lançar sem precisar de uma label. Eu quero só lançar minhas músicas, beleza. Ou eu quero lançar as minhas músicas e dos meus brothers. É isso. Você não vai fazer algo muito gigantesco assim, né? E não vai fazer dinheiro também, né? Você também não vai gastar dinheiro. A real é essa. Mas aí na hora que você for checar royalty, né, que seriam as porcentagens que você tem direito da venda das músicas ou do streaming, você vai conseguir ter ali um trocadinho de nada. Se você quer criar realmente uma marca, e aí a gente está falando de label pensando como um produto ou como uma marca, né, e aí o produto obviamente dessa marca seria a música. É que minha conexão ficou ruim, voltou aí. Enfim, a gente tem muita label que acaba virando uma marca mesmo. Você pega a própria Drone Code, é uma marca, né? Você tem, além das músicas que vendem e dão um belo dinheiro, estão sempre lá nos tops do Beatport, enfim, e vários DJs tocando. Você tem um festival agora deles, eles tinham várias festas, né, em vários lugares do mundo, ainda tem. Ano passado eles começaram com o festival, que inclusive o Vitor Ruiz está online, aí ele vai tocar no festival da Drone Code esse ano, né? Tem merchandise, você pode entrar no site, comprar camiseta, pode comprar, sei lá, canequinha da Drone Code, pode comprar a boininha do Adam Beyer, né? Todas essas coisas você consegue fazer, então acaba virando uma marca, né? E aí, pra você chegar num nível desse, você não vai chegar e falar, nossa, eu vou fazer a label, já vou criar uma festa, um festival, as camisetas e as canequinhas e a boina estilo Adam Beyer. Você não faz isso do nada, mesmo se você for podre de rico, né? Porque eu já vou antecipando pra vocês que precisa ter dinheiro pra fazer tudo isso aí. Então você não vai fazer isso de uma vez, porque você precisa dar um passo de cada vez. Então, primordialmente, né, se a gente está falando de criação de label, né, você precisa entender como funciona o mercado do negócio, do produto principal de uma label, que
basicamente o produto principal de uma label é a música, né? Então, a primeira coisa, para sua música estar nas lojas ou nos aplicativos de streaming, ela precisa de uma distribuidora. Então, eu falei alguns nomes de exemplo de distribuidora, né? Você vai fazer um contrato com essa distribuidora, essa distribuidora vai te dar algumas opções, né? Por exemplo, a Symphonic, eu lembro que eles tinham opções lá de... Eles te pagavam 70% dos royalties, e a cada $50 de venda eles te mandavam esses royalties, ou seja, eles embolsavam 30%, ou tinha umas opções que eles ficavam com menos por cento da venda, mas precisava acumular mais para você receber, enfim, né? Você vai basicamente precisar achar a distribuidora, começa daí. Feito isso, a distribuidora vai colocar nas lojas e para label, né, que visa principalmente esse mercado underground, a maior parte do dinheiro ainda vem do Beatport. É verdade que tem caído muito a grana que vem do Beatport, mas a maior parte do dinheiro ainda vem de lá. As coisas mais mainstream não vêm de lá. As coisas mais mainstream vêm de Spotify, vêm de YouTube, enfim. E aí você tem essa primeira coisa que você precisa definir. A qual distribuidora você vai trabalhar. Mesmo porque essas distribuidoras, elas fazem contratos, sei lá, tem 1 ano de duração, tem 3 anos de duração. Então tem cláusulas caso você queira sair da distribuidora. Não é assim, enjoei de você, tchau, né? Os caras se protegem também. Porque eles estão, de certa forma, cedendo uma plataforma deles para você distribuir sua música, né? E aí eles têm que se precaver. Dito isso, beleza. Esse mecanismo vocês precisam entender. Para lançar, independente se você vai lançar tendo a sua label, ou se alguma label vai te lançar, ou você quer lançar sozinho mesmo, você precisa de uma distribuidora. Ponto. Aí, você como label, você precisa... A principal coisa que as labels esquecem é que o produto tem que ser bom. Então não adianta você criar uma label, né, e a música ser ruim, cara. Porque dificilmente você vai fazer sucesso, entendeu? Você pode fazer sucesso na sua roda ali do seu próprio crew e olha lá, né? Então a música tem que ser boa. Bom, aí você beleza... A galera tá pedindo request pra compartilhar a tela, velho. Vocês são chatos demais, mano. Não pede, não vou aceitar. Então o que acontece? Você vai fazer uma label, se você quer fazer dinheiro com a sua label, você precisa vender as músicas ou fazer as pessoas tocarem as músicas. Então, vender a música eu vou focar no Beatport, tá? Que é a maior loja de venda de música do mundo para DJ, pensando em DJ. E ainda vende, né? Eu falei que caiu bastante as vendas, pelo menos os amigos que eu tenho que são donos de label falam isso, mas ainda vende. Então assim, como é que você faz para vender no Beatport? Você precisa ou ter um artista que já tenha um público que acompanha, né? Então o artista tem a galera lá que segue, então você vai pegar e vai lançar uma música desse artista. Aí o artista vai puxar a label pra cima, né? Que é o contrário do que a Druncode faz, né? A Druncode é tão grande que se ela pegar um artista mediano, ela faz o artista crescer, né? Mas se você tem uma label, você está começando uma label agora, que eu imagino que quem tem a dúvida de como começa uma label, obviamente a label não existe, então o mundo não conhece você, então você precisa ter, uma das formas é ter nomes de artistas que já vendem bem, né? Então esse é o primeiro ponto. Seja lançando uma música original ou seja fazendo um remix. Então tem muito artista que faz remix. Você vai lá, entra em contato com o artista, né? Geralmente o artista vai pedir um advice, um adiantamento, né? Sei lá, o cara vai cobrar... Tô chutando, não sei de preço, cada artista tem seu preço, né? O cara vai cobrar, sei lá, R$1.000 pra fazer... Ele quer R$1.000 de adiantamento pra fazer o remix, né? Então, você já vai adiantar R$1.000 das vendas da track, que às vezes nem vai vender isso aí, tá? Né? Aí você vai ter pelo menos o nome de um artista puxando o seu release que você vai lançar pra cima e, consequentemente, vai puxar o nome da label, né? A label, conforme ela vai lançando os releases... E ela tem uma constância de releases de qualidade. E uma label que está começando, geralmente é interessante que ela também tenha uma constância quanto à estética que ela está lançando. Ela vai começar a criar fãs e gente que segue elas. Então, eu vou dar meu exemplo hoje, eu como DJ. Tomar uma aguinha aqui, patrocínio Minalba. Eu como DJ hoje,
eu faço uma compra por mês no Beatport, toda segunda e sexta eu entro lá, ouço o que foi lançado e vou colocando no meu carrinho. Como é que eu seleciono o que eu vou ouvir? Eu tenho as labels e os artistas que eu sigo. E basicamente eu só faço esse tipo de pesquisa hoje em dia, né? Antigamente eu olhava muito o top 100, o top 10 e o top 100. Hoje em dia a grande maioria das coisas que tem no top 100 do techno são coisas que não são techno que eu toco. E aí eu não olho mais pra isso. E às vezes eu olho para charts de artistas que eu gosto. Então, por exemplo, ontem eu tava dando uma olhada aqui em algumas coisas, eu vi um chart do Scuba, que é um artista inglês que eu gosto bastante. E, cara, tinha 3 tracks lá que ele colocou no chart e já tava até no meu carrinho. E tinha mais umas 2 que eu nunca tinha ouvido e coloquei no carrinho também, né? E aí, bom, basicamente, essa é a forma que eu, como DJ, compro o track. E aí você tem que pensar, como dono de label, como atingir eu como DJ. E aí, se eu começo a seguir uma label no Beatport para sempre acompanhar os releases dela, é porque eu gosto do que a label lança, né? Eu também posso deixar de gostar. Por exemplo, eu seguia por muito tempo a Dirty Bird, porque eu gostava muito das coisas que lançavam na Dirty Bird e era um rolê que eu tocava anos atrás. Hoje em dia, o som deles mudaram, eles foram para um lado e o meu gosto foi para um lado oposto. Aí eu parei de seguir a Dirty Bird, por exemplo, né? Então, você só vai atingir, você só vai criar o seu público quando você começar a criar releases, né, que tenham artistas já que tenham alguma base de fã, né? E aí essa base de fã conhece o artista, e a partir desse artista que você vai lançar, vai conhecer o seu público e com a consistência. Então, se você lançar uma consistência de release ali, sei lá, todo mês eu tô lançando, ou uma vez a cada 2 meses, no começo é difícil. Não abre uma label para lançar um release por semana, porque, velho, não vai, não é assim que rola, tá? Aí manter a qualidade no começo é bem difícil, né? Eu já tive label, lançar um release por mês já era muito difícil, cara, muito difícil. É complicado. Então, assim, você tem que planejar bem para ter essa consistência. E a outra consistência que eu falei é uma consistência de estética, que eu acho que conta muito, né? Principalmente se a gente pensar em lojas como Beatport, que é o seguinte, se é uma label que está começando, você não vai fazer o seu primeiro release de Deep House e o segundo release de techno mais dark, estilo Berg High, e o terceiro release você vai fazer houseão sampleado. Assim, para quem tá começando, eu acho, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que é um tiro no pé. Então, além da consistência de coisas boas, você pode ser, cara, o primeiro release um Deep House foda, o segundo um techno cabeçudão foda, e o terceiro um release de house foda, né? Aí tem a consistência que eu falei, a primeira consistência de qualidade nos lançamentos, mas pra mim não tem a consistência do estilo, da estética da label, né? E isso é um negócio que precisa ter, sem dúvida alguma, se você quer criar uma base de fã, porque com base de fã, né, você vai conseguir dar os próximos passos como uma marca, né? Então você pega, por que a Drum Code hoje pode fazer um festival de 2 dias? Porque ela tem uma base de fã gigantesca, né? Que ela não construiu do dia para noite. A Drum Code tem mais de 20 anos de história, se não me engano, né? Então, assim, ela foi construindo essa história dela e hoje ela tem uma base de fã que, cara, o que lança na Drum Code os caras consomem, seja de música, ou seja festas, ou seja merchandising, né? Camiseta, canequinha e boina do Adam Bear. E os caras vão e fazem um festival e os caras vão na porra do festival da Drum Code, né? Então eu tô dando um exemplo extremo só para vocês terem uma noção de que isso só existe, não é só por causa disso, mas boa parte disso é porque eles têm uma base consistente de gente que acompanha o trabalho. E assim, se você está começando, né, eu não falei isso porque eu já imagino que você deva imaginar, você precisa ter paciência, né? Então tem que ter paciência para lançar a sua label, para fazer alguma coisa, porque as coisas demoram para acontecer, vão bem aos poucos, mas você tem que manter consistência sempre, senão você tá fudido, né? Aí beleza, isso é uma das formas de você começar a vender e começar
a ganhar dinheiro. Então você vai criando uma base que sabe que seu produto é bom, gosta da estética, se identifica com a estética dela, e cada lançamento que você vai lançar, você tem chance dessa base sempre comprar o seu lançamento, tá? Segunda forma de uma label vender é quando os artistas que tem nome legal estão tocando música da sua label, né? Então você tem uma label pequena, mas você quer que, cara, um artista grande toque a música da sua label que tá pequena. E quando o artista grande toca a label da sua música, toca a música da sua label, né, a chance de dar um boom é bem grande. Eu vou dar um exemplo de uma label brasileira que foi dando umas crescidas quando um artista começou a tocar algumas músicas da label e de um artista específico que é a Prisma Techno, e o Hit Houghton começou a tocar umas músicas do Paulo Foltz. Então isso dá um boom, porque muita gente acompanha o que o Hit Houghton toca, né? Então tem gente tem DJ que só se baseia a pesquisa musical dele no que o DJ predileto dele toca. Então o cara vai ficar assim, porra, eu só toco... Ele não vai falar isso, obviamente, né? Mas o cara quer saber sempre o tracklist do que o Hit Houghton toca, né? O Hit Houghton eu tô dando ele de exemplo porque ele tem até um Twitter que várias vezes fica passando lá as tracks que ele tá tocando em tempo real, né? Então o que acontece? Os caras vão lá e só... o cara compra todas as músicas que o Hit Houghton toca, né? Aí o que acontece? Sai lá Prisma Techno, né? Toca uma música do Paulo Foltz. Aí ele vai lá, ouve a música do Paulo, né? Vai lá ver a label, saiu na Prisma, aí ele dá uma fuçada nas músicas do Paulo e nas músicas da Prisma, e nisso ele começa a seguir o Paulo e começa a seguir a Prisma, ou um dos dois, ou os dois, enfim. E aí a Prisma começa a criar, aumentar, na verdade, a base, tá? Então, e aí uma boa label, né? O que a boa label vai fazer? Ela vai procurar sempre que tem um nome grande tocando a música, né? E pra quê? Pra usar isso no marketing, porque hoje nossa vida é marketing digital. Então o cara vai pegar e vai colocar lá no Facebook ou no Instagram da label, né? Olha, Houghton tocou nossa música e tal. Aí aquele cara lá que nem dava muita bola pra label, né? Quem já passou por isso sabe que é bem assim. O cara nem dava muita bola pra label, o cara vai falar, caralho, mas o Houghton tá tocando, então é foda, né? Porque tem dessas também, né? Quando o negócio é pequeno, tem muita gente que tem preconceito e não toca. E nem ouve sabendo que o negócio é bom, entendeu? Então isso acaba dando como se fosse um embleminha, um crachazinho, um botãozinho aqui, ó. Sou fodinha. Aí o cara olha pra você ver lá, sou fodinha, e fala, caralho. Ou igual o piloto, né? Que tem as tirinhas aqui, né? Se o cara é comandante, primeiro comandante, segundo comandante. Eu não manjo muito disso aí, mas enfim, né? Se você vê um piloto com 4 tiros aqui, ele é fodão. Enfim. Agora, a pergunta que vale 1 milhão, que eu não sei se vocês perguntaram aqui, eu não tô olhando muito o chat aqui, porque senão eu me desconcentro, tá? E essa live, apesar dela começar às 6, ela tem hora pra acabar. A pergunta que vale 1 milhão é a seguinte: como é que a música do Paulo Foltz chegou no Houghton, né? Como é que a música, por exemplo, do Gabriel Moraes, quando ele fez a J-Hole, chegou no Solomon? E o Solomon tocou, cara, em Ibiza no verão de 2016, acho, 2015, o verão inteiro, né? Como é que fez isso? Porque, na grande maioria das vezes, a label usa algum serviço que a gente chama de serviço de promopool. Então existe um serviço chamado promopool, são empresas que ele funciona em 2 categorias, basicamente. Você tem empresas que mandam um mailing pros DJs, e aí pro DJ baixar aquela música, ele precisa dar um feedback. Feedback é o quê? É botar lá umas meias palavras. Por exemplo, tudo que você manda via promo pro Hit Houghton sempre tem feedback, que é downloading for R Houghton. Downloading for Hit Houghton. Downloadar, baixaram pro Hit Houghton, né? E, enfim, antigamente, como o DJ ele precisa baixar a música, para baixar a música, se ele gostou, né, ele precisa escrever alguma coisa, né? No começo que tinha esse lance de promo pool, eu tô falando de 10 anos atrás ou mais, né? 2009, 2008, já rolava isso aí.
os caras realmente ouviam, não era um volume grande de música que nem hoje, porque eram poucas pessoas que ainda faziam isso, e aí os DJs ouviam, e aí eles comentavam, olha, a track tal é muito foda, adorei, aí tinha lá 5 estrelinhas, o cara dava 4 de 5 ou 5 de 5, e aí as labels e o artista, ele fazia o quê? Olha, a música tem suporte de tal artista e tal artista, né? Vocês já viram, gente, quando lança, coloca lá, meu release tem suporte de fulano, ciclano e beltrano, né? Então, todo mundo que lança alguma coisa fala que tem suporte do HitHout, né? Então, e por que isso eu dei essa risadinha irônica? Porque hoje, como o volume de promo que os DJs recebem é muito grande, você tem nomes carimbados que sempre vão baixar sua música, né? E para baixar, como eles têm que escrever qualquer coisa, eles vão colocar lá downloaded for HitHout, download for Marco Carola, downloaded for Joseph Capriati. Aí o que o cara faz hoje? Eu acho, pessoalmente, eu acho isso brega. O cara vai lá e fala que a música tem suporte do Hout, do Capriati e do Marco Carola. Mas você nunca viu os caras tocarem a música. Por quê? Porque hoje, como o volume é muito grande, esses caras são DJs muito grandes, né? Eles têm uma equipe lá, pelo menos uma pessoa ou algumas pessoas que todos os promos que eles recebem, eles baixam tudo, tem que escrever qualquer coisa, eles colocam lá escrito isso, né? E aí eles filtram as músicas de acordo com o gosto do artista que eles trabalham, né? Então você pega o HitHout, tem a equipe dele que vai filtrar, o cara recebe lá 100 músicas, eles filtram em 20, e aí dão essas 20 pro Hout, que ele escolhe 5 para tocar. Então 100 músicas que falaram que tem suporte, né? O HitHout tocou só 5. Então assim, hoje pra mim o verdadeiro suporte é o DJ tocar sua música, né? E aí, óbvio que se você achar o DJ tocando a música, né? Aí você vai poder botar, como o Luizeira escreveu, um supported by o DJ. Porque aí você vai ter um vídeo, ou você vai ter um link lá de um Mixcloud, de um 1001 tracklisting, coisa do tipo, que aí você sabe que o cara realmente tocou. Né? E como produtor isso é bem prazeroso, né? Teve meu último release que foi na 92, label do Alex Justino. A track principal do release, que é o título do release, a Free Fly, foi tocada pelo John Digweed, e ele tocou no programa semanal dele, falou meu nome. O Dave Clark também tocou, e o HitHout ele tocou, e eu fiquei, na verdade, o Vitor Ruiz, não sei se ele tá na live ainda, ele que me falou porque ele viu no Twitter do HitHout que ele tocou lá no Berghain, né? Então isso seria um suporte de verdade, né? E aí esse serviço de promo pool, né? Você tem essas empresas que elas ou você paga só um serviço, tem várias dessas empresas que você sobe a sua lista de e-mails. Então se você é um cara que conhece esses artistas todos, você tem o e-mail dos caras de receber promo, né? Você pode subir sua lista de e-mail lá e você vai disparar o e-mail para esses artistas que você conhece, né? Ou, se você não tem o contato desses caras, aí você tem... As empresas de promo pool também tem uma modalidade em que eles oferecem para você a lista de e-mail dos artistas. Então, você vai lá, você vai pagar em torno de 100 euros, 150 euros, tá? Hoje, em média, uma empresa da Europa. Né? Os caras, eles têm uma lista enorme de artistas que eles mandam, né? E são artistas que regularmente abrem os e-mails de promo que eles recebem, né? Então essa é uma forma. Então isso é, por exemplo, como a Dear Dear, que lançou a música do Gabriel Moraes, chegou até a mão do Solomon, ou a Prisma chegou ali na mão do Houghton. Se tiver alguém da Prisma online aí, ou o Paulinho estiver online, vocês me corrigem se eu estiver errado. Então, serviço de promo pool. E aí, bom, isso funciona se você pegar uma empresa boa, tá? Né? Existe um passo além do serviço de promo pool, que é o serviço de assessoria de imprensa, né? Então, as empresas, como começaram? Óbvio que aparece uma empresa de promo pool, aparece outra empresa de promo pool, né? Aí os caras veem que o negócio começa a dar dinheiro, né? O que acontece? Vai pintando mais uma, outra, aí vira a farofa de empresas de promo pool. Então as empresas maiores começam a se destacar oferecendo um serviço adicional. E aí vem esse serviço de assessoria de imprensa, ou a sigla PR, de Press Release, ou PR, né, em inglês, que são empresas que, além de fazer o promo pool, eles... Geralmente, a galera que acessa o promo pool dessas empresas é uma galera mais selecionada, né? Porque essas empresas, eles
eles trabalham com artistas e às vezes eles têm esse nome grande justamente porque eles não mandam qualquer coisa pro artista, eles mandam realmente coisa que o artista vai gostar, né? E aí a chance do artista realmente ouvir a promo e tocar é maior, porque eles são um pouco mais certeiros. Além disso, uma empresa de PR, ela também vai fazer trabalho de imprensa. Então vai fazer só música sair em site XYZ, ou sair uma matéria em tal revista com um review da sua música, ou sair em algum site com Premiere. Enfim, então hoje você tem essas empresas, né? E custa em média aí uns 500 euros por release, tá? Se você for pensar, então é uma grana, né? E assim, pra fazer 500 euros de venda líquida, velho, no começo da label é puxado, velho, não é fácil. Então já vou avisando vocês também. Então essas empresas de que fazem PR, você vai gastar uma grana. É um trabalho mais efetivo que dá certo? Dá. Porra, é garantido que eu vou lançar meu release e vai dar certo? Não é garantido. Primeiro assim, essas empresas, essas melhores, elas escolhem o que elas querem trabalhar, né? Então, por exemplo, quando a gente fez esse release da Free Fly, que o Alex Justino, a gente foi procurar uma empresa de PR, a gente já conhecia uma já lá de Londres, e aí tinha uma segunda opção que a gente não conhecia, tinha uns amigos que já trabalhavam com eles, e a gente foi trabalhar lá, que é a Dispersion PR. E é bem diferente da outra que a gente trabalhava, porque eles mandam para pouquíssimos DJs. O cara ouve o release e ele fala, puta, essa vai pra... Ele escolhe a dedo. E aí, enfim, né, deu certo de que ele escolheu a dedo e eu tive esse suporte que eu comentei com vocês aí na live, né? Então, assim, isso vai fazer a sua música chegar na mão de um grande DJ, né? E o cara só vai tocar se o primeiro princípio de você ganhar dinheiro com a label tiver sido cumprido, que eu falei há 20 minutos atrás, que é você ter música boa, né? Então, pro DJ tocar, a música tem que ser boa e tem que ser de acordo com o estilo que ele toca. Você não vai mandar, sei lá, drum and bass eu quero usar pro Marco Carola, já falei Marco Carola, queria usar outro exemplo, né? Então você não vai fazer isso, né? O Eduardo perguntando aí, se o público for brasileiro não compra música. Cara, o negócio é o seguinte, falei isso no começo da live. O público, em geral, não compra música. Quem compra música hoje é DJ. E que não é brasileiro, porque brasileiro assina o Sondeu e acha que tá fazendo a melhor coisa do mundo legal, e não é, porque é uma pirataria pura, deslavada dos russos, né? Mas os gringos DJs ainda compram música, e tem muito brasileiro que compra música também, não vou generalizar. Mas o público em geral, os caras não compram música, os caras nem precisam comprar música, cara. Você pega e instala Spotify no celular e você ouve tudo lá. Aí é o começo da live que eu falei, né? O cara que tem bastante gente ouvindo ele todo mês, os promoters brasileiros já estão muito mais ligados nesses caras, né? E para contratar do que o cara que tá top no Beatport, porque pro público em geral, cara, eu tô tocando lá no The Edge, né? Pista, sei lá, 200, 300 pessoas, quantos por cento ali sabem o que é o Beatport? Não sabem, cara, não sabem. Os caras querem dar Shazam na track legal e eles vão colocar na playlist deles do Spotify. É isso, né? E foda-se, estão nem aí pra que label é, eles nem sabem o que é a label. Não tô falando isso no sentido de, nossa, que burros. Não, é porque realmente não importa, né? Enfim, mas voltando pro mundo das labels, se você realmente quer ter uma label, quer ter uma crew, quer fazer o negócio bombar. Então, chegou na mão do artista, expliquei como chega na mão do artista, você precisa... Aí, cara, a boa label vai pegar essas empresas que fazem o promo pool ou o PR e tal, eles mandam relatórios, sei lá, semanais de quem baixou, né, que nota que deu, qual comentário que deixou lá. E aí, se você é um dono de label ou um artista, porque o dono de label vai, se ele for decente, ele vai mandar isso pro artista dele, o que os caras têm que fazer? Você tem que sair que nem um retardado, velho, procurando alguma coisa do cara tocando tua música. Então você vê lá que o Hit Houghton baixou a música, cara, você sai, procura no Twitter do cara, começa a procurar as hashtags dele no Instagram, de todos os stories que fazem, tagueando ele,
É um trampo que dá, é um trampo que demora, velho, pra caralho. Aí você pega, sei lá, abre a agenda semanal do Hit Houghton e sai procurando lá no Instagram todas as baladas que ele toca, quem tagueou a balada, e aí você vê os vídeos que fizeram da balada, ou você procura a hashtag do nome da balada, ou a hashtag do Hit Houghton, ou @ do Hit Houghton, né? Você faz tudo isso aí, né? E talvez você ache um vídeo do Hit Houghton tocando tua música. Aí maravilha, jovem. Aí com esse material na mão é marketing, né? E aí a aula hoje não é de marketing, né? Então é um negócio que vocês têm que fazer. Quando o DJ toca a sua música e a música bomba sempre, ele vai continuar tocando sempre. Então a chance de achar um segundo vídeo é maior, ou de um set gravado é maior, um terceiro vídeo é maior. E aí se você cair realmente no gosto do artista, aí vem a cereja do bolo para vender tracks no Beatport, que é o cara fazer um chart e botar tua música no chart. Eu tendo a minha label, que eu não lanço mais nada, enfim, já faz 4 anos, as músicas que mais venderam eram as que iam parar no chart de algum DJ. Vendia mais do que se aparecesse no destaque do estilo no Beatport, né? E aí quando o cara ele faz isso aí, cara, é maravilha. E aí o que acontece? Uma vez que sua música entra no top 100, vai que ela vende a ponto de entrar no top 100, a chance dela crescer exponencialmente é maior, né? Porque, né, tem muita gente que compra, vem do top 100, a real é essa. E tem um último caso, vou citar um exemplo de uma música do Haxon que saiu na Tronic uns 2, 3 anos atrás, que eu não lembro, na verdade é uma música do Noir, e o Haxon fez um remix, se eu não me engano, e a música não tinha vendido bem, e aí 2 meses depois que ela tinha sido lançada, o Carl Cox postou um vídeo nas redes sociais dele, acho que foi Facebook na época, e ele só colocou assim, wait for the drop, espera o drop. E aí o drop era muito foda da música. Cara, 2 meses depois de lançado, a música começou a vender e foi parar no top 10 do Tecno. Então, basicamente é isso, jovens. Lançar label é isso, né? Eu vou ver algumas dúvidas que vocês mandaram aqui rapidamente, né? Então, aqui, ó. Primeira pergunta aqui, ó. Um DJ é avaliado pelo contratante pelas labels em que lança? Bom, depende do contratante, né? Eu acho que no Brasil, pelo menos, cada vez menos isso é a real. O Luizera mandou aí qual que é a música, né? Então, beleza. Vamos ver outras perguntas aqui. O OneRPM distribui Beatport também? Até onde eu sei, não distribui Beatport. Tá? O OneRPM, se você quer seguir carreira solo aí, sem ter label nenhum por trás, enfim, né? Aí, mais... Deixa eu ver aqui. Mais 2 perguntinhas. O que você acha quando uma gravadora, mesmo grande, muda o estilo? Tipo, Suara mudou bastante. Cara, eu acho que é uma manobra arriscada. Eu não gostava... Eu toquei muito Suara, né? Porque eu tocava Tech House. Aí depois eu comecei a achar Suara uma bosta. E aí eles fizeram essa mudança pro Tecno, você começa a torcer o nariz, mas os caras são consistentes, confiam no trabalho deles, o negócio realmente ficou bom, né? E hoje, todo mês, tem pelo menos uma track da Suara no meu carrinho. E olha que eu chacoteei, falava mal até, né? Mordi a língua. Última pergunta aqui, ó. Sei que está cansado. Ah, não, eu não vou responder, velho. Fone, velho, entra lá no... Que os caras são foda, faz de propósito, né? Vai lá nos meus destaques e vê, velho. Sério, brincadeira. Só pra terminar, alguém tinha perguntado, eu vi no chat aí. Porra, como é que eu lanço... como é que eu faço minha música bombar via Spotify? Spotify é o seguinte, ó, última dica, não tem nada a ver com label, é pra quem quer trabalhar independente. O Spotify, ele analisa as primeiras 72 horas que a música tá no ar. E aí, tem 2 maneiras de você bombar no Spotify. Tem uma maneira, na real, de você bombar no Spotify. 2, né? Ou você tem um público, uma base que já te segue. Aí, então, sei lá, o Vintage lança uma música, cara, e um dia vai ter 30 mil plays. É basicamente isso. Porque ele tem uma base de gente que segue ele, né? Então, beleza. A segunda forma, né, e é uma forma de você ser conhecido, é um negócio muito legal no Spotify, é você estar em alguma playlist. E aí no Spotify você tem as playlists que são feitas por pessoas, por seres humanos. Então
uma equipe de Spotify pode fazer algumas playlists específicas, ou você é o Vintage Culture, você faz uma playlist que todo mês se atualiza e um monte de gente segue a playlist e vai conhecer músicas novas por essa playlist, né? Então é o que a gente chama de playlist que tem curadoria. E tem as playlists do Spotify que elas são geradas pelos algoritmos do Spotify, tipo o radar de lançamentos, né? Essas playlists que são geradas pelo algoritmo, elas analisam as primeiras 72 horas do lançamento. Então, cara, aonde sua música tem que bombar de dar play é nas primeiras 72 horas. E aí, para você fazer isso da play, né, basicamente você precisa investir dinheiro, né? Fazendo anúncio, anunciando para o público certo. Então vai procurar alguém que manja de tráfego na internet para o cara fazer os anúncios, né? Ou senão você vai aprender sozinho. Segue o Pedro Sobral no Instagram, que você vai aprender também. E aí basicamente você caindo, é o primeiro passo. Nos dois cenários, seja criando uma label, seja sendo independente, seja via Beatport, seja via Spotify, o importante é você ter consistência, tá lançando sempre com qualidade, tentar manter pelo menos no início da carreira uma estética ali, que as músicas sejam parecidas, até você criar uma base de fã e aí você ter mais liberdade de ir mudando isso aí ao longo do tempo, beleza? Jovens, preciso ir, né? Essa live era para durar meia hora, tá quase 50 minutos de live. Muito obrigado por todos aí, eu vou, terminando a live, eu vou deixar ela disponível aqui 24 horas. E eu vou ver se eu consigo salvar para colocar no meu IGTV ou pelo menos na minha comunidade de cursos para os meus alunos terem acesso. Mas vocês vão ter aí 24 horas para reassistir quem não viu tudo. Beleza? Obrigadão todo mundo que assistiu. Gostei aí, cara. Bastante gente do caralho. Quinta que vem tem mais uma live com algum assunto X que eu não preciso mostrar a tela do computador. Valeu, galera. Obrigado.